Olá, tudo bem? Bom dia. Vamos iniciar o terceiro bimestre e o nosso tema para estudos na matemática agora é esse daqui, ó. Trigonometria. Certo? Vamos trabalhar bastante para que você aprenda bastante sobre o tema sugerido. Vamos lá, então? Aqui, ó, eu tenho para você 3 triângulos. Vamos entender sobre a classificação desses triângulos de acordo com os lados. É assim que funciona. Se o triângulo tem os 3 lados iguais, então você o classifica como triângulo equilátero. Você já deve ter visto isso aqui alguma vez, tá certo? É apenas uma revisão. Se o triângulo tem pelo menos 2 lados iguais, olha, ele é classificado como um triângulo isósceles. Tá bom? Viu o que eu falei? Se ele tiver pelo menos 2 lados iguais. Então quer dizer que esse triângulo equilátero aqui, ó, também é isósceles. Ele é equilátero e isósceles ao mesmo tempo. Tá certo? E o terceiro aqui embaixo, vermelhinho, é um triângulo assim, ó, com os 3 lados diferentes. O triângulo com os 3 lados diferentes é classificado como um triângulo escaleno, certo? Essa é uma classificação dos triângulos de acordo com os seus lados, as medidas dos seus lados. Tá legal? Olha aí que revisãozinha para você. Próximo. Agora aqui, ó, eu vou fazer uma revisão dos triângulos, fazer uma classificação para você de acordo com os ângulos. E aí é assim que acontece, quer ver? Se o triângulo tem todos os ângulos agudos, menores que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo. Olha lá. Ele é um triângulo acutângulo. Se o triângulo tem um ângulo maior que 90 graus, um ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Olha lá. E se o triângulo tem, aqui embaixo, ó, um ângulo reto de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse daqui, ó, é o triângulo que a gente vai falar bastante sobre ele, tá bem? Aqui você vê então a classificação de acordo com os ângulos de um triângulo. Tá legal? Olha que revisãozinha básica para você. Sendo assim, olha aqui agora o camarada mais famoso, ó, que é o triângulo retângulo, tá bom? Tem um ângulo de 90 graus, olha lá. Tem um ângulo de 90 graus chamado de triângulo retângulo. Se o triângulo for retângulo, então esse lado aqui, ó, você vai chamar de hipotenusa. É a maior medida do triângulo retângulo. É a medida que está oposta ao ângulo de 90 graus, certo? E os outros dois lados, olha como você vai classificar. Cateto e o outro lado, cateto. Serão os catetos. Isso aqui você já deve ter visto no Teorema de Pitágoras. Tá legal? Olha na figura de baixo. O triângulo de baixo, 90 graus está aqui. Então aqui é a hipotenusa e os outros são os catetos. Só que agora os catetos vão receber nomes, certo? Vai ter o cateto adjacente e o cateto oposto. Assim que funciona, ó. Se o ângulo de referência for esse, vou chamar de ângulo alfa. Então esse daqui você vai chamar de cateto oposto. Tá vendo, ó? Tá do outro lado do ângulo alfa. E esse de cima você vai chamar de cateto adjacente, que significa o que está ao lado, tá bom? Se o ângulo de referência for esse daqui. Se você trocar o ângulo de referência, se esse daqui for o ângulo de referência, ó, tá bom? São os ângulos agudos. Olha lá, ó, chamar de beta, por exemplo. Então troca. Esse aqui passa a ser o cateto oposto
e esse daqui passa a ser o cateto adjacente. Ou seja, os catetos trocam de posição de acordo com o ângulo de referência. É fácil. Cateto oposto que está do outro lado. Cateto adjacente o que está ao lado. Aí depende do ângulo, eles trocam de posição. Tá bem? Isso vai ficar bem claro para você a aula que eu começar a exemplificar. Mostrar exemplos para você. Tá legal? Olha aí. Agora, para já terminando essa explicação preliminar, essa mais simplesinha, vamos falar de razões trigonométricas. Razão na matemática é o mesmo que divisão. Então, são fórmulas na trigonometria agora que envolvem divisão. Tá bem? Fiz aqui um triângulo bonitinho para você, ó. Olha lá. Então, vamos falar das razões trigonométricas agora. Eu vou falar que o ângulo alfa está aqui embaixo. Aqui vai chamar hipotenusa, certo? Olha o ângulo de 90 graus aqui. Aqui embaixo eu tenho um cateto e aqui na vertical eu tenho outro cateto. Eu vou fixar o ângulo alfa aqui embaixo, por exemplo, ó, e vai ser fácil de identificar. Olha lá. Esse aqui vai ser chamado de cateto oposto e o de baixo vai ser chamado de cateto adjacente. Tá certo? Então, vou te mostrar as três razões trigonométricas agora. A primeira vai ser chamada assim, ó, seno do ângulo alfa. Certo? O seno de alfa, ele vai ser assim, ó, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Assim que você calcula o valor de seno. Segunda razão trigonométrica, cosseno de alfa. Quando vai calcular o cosseno, é o cateto adjacente e aí você divide pela hipotenusa. E depois tem ainda a tangente, olha lá. Tangente de alfa. Você pega o cateto oposto e divide pelo cateto adjacente. Vamos colocar letras para brincar aqui? Olha lá. O cateto oposto vamos chamar de B. A hipotenusa vamos chamar de C. E o cateto adjacente vamos chamar de A. Certo? Então, se fosse calcular assim, ó, seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olha lá. Ó. É B dividido por C. Cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa. Olha lá. Ó. É A dividido por C. E a tangente de alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto é B, cateto adjacente é A. Olha aí. Essas são as três razões trigonométricas estudadas no 9º ano. Tá legal? Aqui está a parte inicial. Na quarta-feira vocês terão uma aula do Zoom, onde eu vou começar a exemplificar e mostrar isso aqui através dos exemplos então. Tá certo? Até mais.